tudo bem, pessoal? Estamos iniciando mais um episódio do Parto Seguro Cast e dessa vez temos uma convidada super especial que vai conversar um pouco com a gente sobre a importância da atuação da enfermeira obstetra no grande momento, que é o momento do parto, da chegada dos bebês, juntamente com as famílias. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe uma convidada super especial, né? A enfermeira Gisélia. A gente vai já apresentar Seja ela. bem-vinda! Temos também a doutora Suânia, a doutora Alicia e todas nós fazemos parte da equipe Luz, como vocês já sabem. Antes da gente começar esse bate-papo super gostoso, que eu tô animada pra falar com ela. Qual é a Muitas novidade? dúvidas, né? Ativem as notificações. Gente, tem muito episódio legal, muito episódio legal. Eu tô amando, inclusive, o feedback de vocês nos consultórios, quando encontram a gente na internet, falando, doutor, eu assisti sobre analgesia, eu assisti um episódio que fala dos sintomas, né, da gestação. Isso é muito, muito, muito legal. E ativa a notificação, encaminha, compartilha com as pessoas, né? Curtam, exatamente, compartilhem com pessoas que estão aí vivendo esse momento mágico, que é o momento da gestação. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Bom, estamos aqui com a enfermeira obstetra Gisélia Vasconcelos, atuando aqui em São Luís, no Maranhão, há mais ou menos 10 anos, né, Gisa, como enfermeira obstetra, tempinho já, uma estrada aí longa. Ela é formada, né, em enfermagem pela Universidade Federal do Amazonas, é especialista em urgência e emergência pela mesma universidade, fez especialização em obstetrícia pela Universidade Selma, também em saúde da família, e é a fundadora da equipe Nascer com Amor. Né? Seja muito bem-vinda, Gisa, muito bem-vinda. A gente está muito feliz de receber você hoje aqui. A gente tem muitas dúvidas para perguntar para ti. E aí, vamos começar com a primeira, né? Que eu não sei se muita gente sabe, mas é muito difundido o acompanhamento da enfermeira durante o trabalho de parto. Mas algumas pessoas não sabem a importância que há do acompanhamento da enfermeira obstetra no pré-natal. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso pra gente, né? Em que consiste esse acompanhamento e a importância durante o pré-natal. Boa noite, né? Muito obrigada, gente, pelo carinho. Essa equipe top, né? Parto Seguro. Tem, de fato, as pessoas não conseguem ainda diferenciar que a assistência pode ser tanto no pré-natal, no parto normal, quanto na assistência da cesariana. Então, a consulta pré-natal focada para o parto normal ou para via de parto cesariana, cada uma tem uma linha. Quando é para parto normal, a gente vai ativar algumas atividades, a alimentação dessa paciente, verificar o que está normal, o que está acontecendo, enfatizar a importância, a hora certa de entrar com fisioterapia pélvica, verificar essa avaliação de exames, né? E o mais importante, trabalhar o foco da amamentação. É justamente, não se prepara uma mama, mas eu preparo esta mulher para entender o que é, como é que funcionam essas glândulas da amamentação, a fisiologia da amamentação. E tudo isso, né? E tudo isso podemos fazer durante a assistência ao pré-natal. Achei muito legal, porque isso é um mito mesmo, né? A gente, às vezes, fala muito no consultório sobre a questão do acompanhamento com a equipe de enfermagem, as pacientes que querem cesariana, que escolhem, tranquilo, escolher essa via de parto, e elas, às vezes, realmente desconhecem. Que há uma necessidade também para elas. São focos diferentes, né? E é bem interessante tu ter falado isso, porque são consultas com focos diferentes. Né? E eu acho o desconhecimento, assim, realmente é evidente quando a gente recebe essa gestante na consulta de pré-natal e a gente vê lá, né, a consulta, que não é a nossa letra, está ali, né? Na minha carteira, a letrinha diferente. Tá lá, data, idade gestacional, pressa, eu já reconheci a letra. E aí teve uma gestante que na consulta falou assim, olha, doutora, ela pegou a agenda, anotou, mas assim, eu não sabia se podia. Eu disse, com certeza, é uma consulta de pré-natal também, então deve estar anotada na sua agenda de pré-natal. Perfeito. Então isso é muito bom ter, que elas também tenham esse conhecimento que que elas podem ter esse acompanhamento conjunto, independente da via de parto, com a enfermeira também. Em relação à questão da quantidade dessas consultas,
tem alguma quantidade específica de consultas? É só um encontro? São mais de um encontro? Como é que funciona? Como é que é esse aprazamento? Porque a gente sabe o nosso aprazamento de consultas em relação ao pré-natal médico, que a gente faz uma consulta mensal até tantas semanas, depois quinzenal, depois semanal. Tem uma linha de época que ela vai ou, tipo assim, são consultas X aleatórias? Como é que funciona a quantidade de A consultas? determinação pela ANS é que são até 6 consultas, mas independe. Cada situação é uma e única, né? Se essa paciente está com risco de pressão arterial evoluída, a gente faz esse acompanhamento, né, de 5 dias direto, ou de diabetes. Então, tudo uma avaliação de acordo, é bem individual. Mas, em média, são no mínimo 6 consultas. Pela ANS são 6 consultas. Pela ANS são 6 consultas. Gente que não sabe o que é a ANS, é a Agência Nacional de Saúde. É o que vai reger os planos de saúde. Ou seja, que toda mãe tem direito, que toda mulher tem direito, né? Exatamente. Mas essa que tu tá falando é especificamente da consulta de enfermagem, que são 6 consultas de enfermagem. A gente está falando em relação à questão do SUS ou um serviço mais abrangente, particular, os planos, como é que funciona isso? Um serviço mais abrangente, né? Tá. Então, é determinado que tenhamos até 6 consultas e no pós-parto 2 consultas. Se tiver necessidade por indicação médica, mais por alguma dificuldade ou baixa o peso do recém-nascido ou a mãe precisando desse suporte, ela terá mais direito. Só precisa ter a solicitação médica. Perfeito. Ótimo. Quanto ao acompanhamento na assistência ao trabalho de parto, como que funciona isso? Bem, o pré-natal também serve para fazer com que essa mãe entenda o que é um trabalho de parto, a hora certa de chamar a equipe, né? Porque nós sabemos que a indicação de cesariana, a ida precoce para a maternidade, né? Então, o que nós hoje atuamos? Identificar o que é uma contração, a hora certa, identificar o que são pródromos no trabalho de parto, né? O que antecede o trabalho de parto. E aí a gente vai até a casa dessa paciente, ela entra em contato com a gente, manda as anotações, o registro através de um aplicativo, que lá vai mostrar em relação a quantas contrações ela está tendo, como é que é a dinâmica uterina dessa paciente. Tu orienta os aplicativos, tu diz qual é o tipo de aplicativo que ela tem que baixar? Orientamos durante a consulta, até 36, 37 semanas, ela já sai do consultório com esse aplicativo baixado e sabendo utilizar. Perfeito. Ótimo. A responsabilidade dela nesse início é da paciente, da mulher, da gestante. E do esposo, né? Que na realidade a gente orienta que ele venha marcar, saiba entender como que funciona para colocar isso no grupo, porque ele pode estar colocando de forma ao vivo. Então, a gente está identificando o que está acontecendo lá. Se as contrações estão uma perto da outra, ou se está muito demorado, e a necessidade dessa avaliação. Grupo, quando tu fala, então vocês têm um grupo. Eu já ia perguntar, grupo? Que grupo é esse? É o grupo, explica mais aí pra gente. Da Nascer com Amor com a família, tanto a mãe como o pai. Justamente. E às vezes com alguém mais próximo da família que vai estar dando esse suporte na rede de apoio. Então, nesse grupo, toda a comunicação, a partir do momento que ela inicia a assistência com a gente, fica lá. Perdeu líquido, tampão mucoso. Interessante, porque nós já tivemos casos que essas fotos fizeram com que a gente mandasse a paciente ir para a maternidade para evitar que tivesse um parto domiciliar. Então, essa comunicação é muito importante. Eu tô até imaginando essa foto, aquele tampãozinho bem assim, bem característico de que vai nascer um apagamento assim perfeito. Interessante. Primeiro filho, né? Há quase 4, 5 anos atrás, primeiro filho dessa paciente, ela me ligou falando que estava com uma cólicazinha, se podia fazer fisioterapia. Eu digo, sim, meu amor, pode. Eu disse assim, eu estou indo avaliar uma paciente, eu estou indo para uma visita domiciliar, você quer que eu vá antes? Ela, não, eu só estou com uma cólicazinha. Foi eu chegar na paciente
E aí, ela manda a foto, mas apenas com as cólicazinhas. Cheguei na avaliação, ela estava com 9 centímetros na maternidade. Oh, coisa boa. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quando tu vai para casa dessa paciente, que ela te chama, como é que funciona? Você vai fazer uma avaliação, aí se a paciente não está em trabalho de parto, tu volta para tua casa e depois tu vai. Como é que funciona? Como é o momento certo? Tu chegou e tu vai ficar naquele domicílio, começou o acompanhamento. Tem algum critério para tu ficar na casa da paciente? Assim, o que rege o contrato, existe o critério de realmente ter iniciado a fase do trabalho de parto. Mas depende muito de como está o emocional dessa paciente. Já aconteceu da gente ficar mesmo ela não estando em trabalho de parto, só para que Dá aquela segurança. dá segurança e ela se sentisse acolhida. Mas a hora certa de ficar é quando ela está com 3 para 4 centímetros, ou uma dinâmica uterina bem efetiva. Né? E o que são dinâmica efetiva, né? Considera-se que tenha uma contração a cada 3 minutos e que cada uma, pelo menos, sejam de 40 segundos. Não é isso, Então, quando tu doutora? chega lá, tu conversa com a família, tu já orienta ela, tu fala que precisa fazer um toque para tu poder conhecer em que estágio tá. A partir daí é que tu vai avaliar. Qual é o momento que tu entra em contato com a equipe, com a médica da paciente? É nesse momento? Olha, geralmente, como nossa equipe é bem interligada, quando eu vou avaliar, eu já mando uma mensagem. Estou indo avaliar a gestante X. Mas, eu até costumo falar isso em consultório, que o que nós aprendemos na faculdade, né? Então, a minha faculdade, eu aprendi que a nossa avaliação tem que ser a cada 1 hora, basicamente dilatação mesmo, colo. E aí, com o tempo, a gente vai capacitando, vendo que não é necessário, né? Tem a linha, né, do Spin Baby, que ele fala que a gente não precisa estar tocando aquela paciente a cada 1, 2 horas, né? No máximo 2. Mas tem pacientes que eu chego e falo assim, não precisa avaliar agora. Porque a gente percebe que não tem aquela efetividade. Né? As contrações não estão boas. Não estão boas. Que dá para esperar um pouquinho, para que é um incômodo, né? Então, não vai adiantar, porque o trabalho de parto vai evoluir. E a mulher dá sinais. Então, assim, durante o trabalho de parto, basicamente são 1 a 2 toques que eu faço no período da avaliação até ir para a maternidade, né? Então, com o tempo, a gente vai entendendo a verbalização dessa paciente, né? Desde os sinais. Então, se é um sinal de puxo, se é um sinal diferenciado. E a gente pede para que ela explique como está essa dor, de que forma está. Mas, às vezes, a gente acaba confundindo, né? Então, mas quando eu faço um toque diferenciado, eu acabo falando, olha, eu vou precisar avaliar para que a gente não corra o risco de ter esse bebê em casa. Entendi. Importante. E Giza, e deixa eu te fazer uma pergunta, que também é uma coisa que elas acabam perguntando muito pra gente no consultório, né? Doutora, e se a minha bolsa romper e eu não tiver em trabalho de parto mesmo, eu já vou ter que ir pra maternidade? Assim, a enfermeira já vai me levar, eu sou obrigada logo a ir, porque elas sabem dessa questão da internação precoce, principalmente quem quer parto normal, elas não querem ir logo de imediato, né? E aí, como é que funciona em relação a isso? É algo bem interessante, até porque nós falamos, né, que não é porque a bolsa vai romper que vai nascer. Igual no filme, né? Igual no filme, igual nas novelas. A bolsa rompeu, vai nascer! Já vai nascer! É a zoadinha, o ploft, e de Ploft. repente... Ou se fosse assim. E aí a gente enfatiza, né? Eu lembro que teve um paciente assim, Giz, ainda bem que tu estavas aqui, porque se tivesse acontecido eu não saberia o que fazer com a esposa, né? E aí, de fato, E fora estávamos que lá. muitos confundem, né? Confundem. Nossa última assistência, ela achava que tinha rompido a bolsa em casa, só que na tua avaliação, na minha, a gente não via essa bolsa rota. E no momento E aí, no momento certo, foi aquele, de fato, ploft, e ela, Que aí, agora. Entendi isso. Então, tem a conduta expectante, que de fato, quando a bolsa rompe, né? Se ela tiver feito, né, o suave vaginal e tiver tido
positivo ou negativo, dependendo muito, né? Então, do resultado dessa mãe, para ter que ir para fazer antibiótico, ou seja, internar de forma precoce. Swab vaginal é aquele exame que ela faz pra gente fazer a cultura do estrépito, é o teste do cotonete. Que aí faz, se der positivo, aí tu tem que levar ela pra maternidade, né? Justamente. Porque ela vai fazer antibiótico. Aí se der negativo, podemos ficar em casa Perfeito. até 18 horas. Certo. Mas só que a gente fala até 18 horas, só que 18 horas tem que estar internada, né? Para iniciar o antibiótico prescrito por vocês. Na verdade, acaba sendo uma conduta conjunta. Sim. Como Gisela falou, desde, né, ela já comunica a equipe, né, a pré-natalista, desde o início, que está indo para avaliar essa paciente, essa gestante. E aí, desde então, a equipe já fica acionada e acompanhando junto com ela. A gente já tem uma decisão compartilhada, né? Já sabe o que a gente Quando vai... rompe, tu já fala com a equipe médica, né? O aspecto do líquido. A gente já faz o cálculo, então a gente pode esperar só até tal hora. Então, acaba que isso também acaba sendo uma decisão super compartilhada. Que a gente até combina, até com a família, né? Para que saia tudo bem organizado, né? Perfeito. A hora certa. E caso ela ter o estrépito negativo, não tenha líquido amniótico meconial, então ela pode permanecer em casa de forma de conduta expectante, né? Então, mãe bem e o bebê tá bem. Ok. Deixa eu te perguntar. Se tiver líquido meconial, tu não fica mais com ela em casa. Tu já avisa a equipe e a gente já vai... Imediatamente. Líquido, por mais que na literatura fale que a gente pode esperar, mas a gente... Por segurança. Compartilhar a responsabilidade, com certeza. Vamos direto para a maternidade. Até porque é até importante dizer que é o jargão da nossa equipe, a equipe Luz, parto seguro. Então, a gente sempre tenta antever as coisas, os problemas que podem acontecer. A gente não vai ficar esperando até que a coisa aconteça para a gente estabelecer uma conduta. Não, a gente tá com mecônio, tá acontecendo alguma coisa, é preventivo, então né? A gente já faz a conduta antes. A gente não fica esperando em casa o mecônio se agravar para que a gente faça alguma coisa, né? Essa assistência já em ambiente hospitalar, acompanhando o bebê, tá tudo bem, ainda podemos aguardar ou não. E vai depender, aí já tem que ser realmente ambiente hospitalar, não dá pra ficar em casa. Justamente. E o que eu acho, gente, mais interessante de tudo isso, né, é essa relação, né, essa nossa comunicação, porque eu acho que dá muito certo, né? E, como eu costumo falar, toda paciente ganha, né? Toda mãe ganha. Muitas perguntas, assim, desculpa, Gisele, tá te interrompendo, mas muitas perguntam no pré-natal, eu preciso ter uma enfermeira obstetra? É porque, assim, não sabe a importância que vocês têm. Cada um tem o seu papel. Tu tens o teu papel, a gente, como equipe de obstetras, temos nosso papel. Então, assim, a importância de vocês nessa assistência nos dá segurança também, para dar essa segurança para elas também. Então, assim, elas querem uma internação mais tardia. Não quer o menor tempo em ambiente hospitalar, melhor, mas como que eu vou deixar essa gestante em casa sem ter uma avaliação? Não tem como. Então, assim, o papel de vocês é extremamente importante, não só para nos dar essa segurança em ter esse acompanhamento domiciliar, né, até a gente ter uma internação devida, mas no próprio ambiente hospitalar, quando a gente precisa, tem alguma edema de colo, a posição do bebê tá assim, assado, e vocês acabam fazendo exercícios para poder ajudar nessa evolução também. Então, assim, é um trabalho, mesmo como tu falou, que é conjunto. Nós trabalhamos juntas, né, obstetra e enfermeira obstetra, com a intenção de dar a maior segurança para essa família. A gente vai falar até da experiência que a gente está, aproveitar esse ensejo que a gente está falando de bolsa rota, da experiência que a gente teve com a bolsa rota. A gente poderia compartilhar até para falar da questão da importância, né, da equipe da enfermagem. E essa frase que tu falaste no final é extremamente importante, né? Uma das coisas que a gente sempre fala quando a gente conversa com elas é assim: olha, a gente precisa de uma equipe, igual a Sônia falou. Geralmente a gente costuma dar muitos exemplos. Pode acontecer isso. Por exemplo, eu te perguntei da bolsa rota por quê? É uma das coisas que eu falo para ela: olha, se você romper a bolsa, eu vou gerar algumas perguntas para sua enfermeira e ela tem que me dar algumas respostas.
que conta esse líquido, como está o coraçãozinho do neném, o que está acontecendo, ela está sentindo alguma dor, que horas foi que isso aconteceu. Então, eu preciso de alguém que me forneça essas informações para saber se você está segura em ambiente domiciliar e se eu posso ficar tranquila esperando a hora que tu vai já falar para a gente que momento tu vai levar ela para a maternidade. Eu tive uma experiência, assim, que me deixou um pouquinho, né, assim, ressabiada e mais do que nunca, até comentei com as meninas, mais do que nunca enfatizar muito essa questão da relação entre a equipe médica e a equipe de enfermagem, né? Eu fiz uma assistência há pouco tempo de um parto de queridos, pessoas maravilhosas, e eu não conhecia ainda a profissional que estava fazendo, né, a assistência como enfermeira para essa família, né? E é importante nesse momento a gente falar que a equipe de enfermagem, quem escolhe, assim como a equipe obstétrica, quem escolhe é a paciente. A gente orienta, a gente diz com quem a gente costuma trabalhar, a gente fala as pessoas que tem, nós temos aqui na cidade um leque de opções, a gente sempre fala todos. Muitas equipes muito boas aqui em São Luís, além da Nascer com Amor, nós temos muitas equipes boas, enfermeiras muito boas, deixa a gente tranquila, que deixa a gente tranquila. Mas a gente fica com o coração um pouco apertado quando a gente recebe uma equipe que é de escolha da família, que a gente não interfere nessa escolha, a gente só orienta. Quando a gente não conhece essa pessoa que vai acompanhar nosso paciente. Isso. Porque a gente vem fazendo um trabalho no pré-natal e, de repente, o momento do parto, onde a primeira fase vai passar em domicílio, a gente deposita na mão de alguém, de uma outra profissional. Então, a gente precisa confiar nessa profissional que a gente está depositando a nossa paciente, que a gente já cuidou todos esses 9 meses. E aí a gente teve e aí eu falo a frase que tu acabaste... Esse desfecho. Que aconteceu. Eu falei a frase que tu acabaste de falar aqui pra gente. A relação médico e equipe de enfermagem, equipe obstétrica, é fundamental. E aí eu não conhecia ainda a pessoa, né, que veio e tal para fazer assistência. E aconteceu algo nesse sentido, né? A paciente rompeu bolsa, ela entrou em contato com a equipe que ela havia contratado, por volta de 19 horas que aconteceu a ruptura da bolsa dela, né? Rompeu as membranas e tal. E eu só fui informada pela enfermeira 23 horas. Né? Então, na hora que isso aconteceu, imagina o meu coração de obstetra. E a paciente, ela informou pra enfermeira e confiou. E aí, quando eu achando que ela ia entrar em contato conosco, exatamente, com a obstetra dela. Exatamente. Quando a enfermeira me repassou, na hora que ela me passou, eu achei que tivesse acabado de acontecer. Porque eu gerei as perguntas que eu te falei. É imediato, porque é uma conduta médica, a gente precisa ter esse link. E aí, infelizmente, ela não estava nem no local ainda. Ela soube que aconteceu isso, recebeu as fotos, como tu bem falaste. Eu acho que ela ficou tranquila, né? Mas, enfim, ela não conseguiu me responder todas as perguntas. E aí foi que eu falei com a paciente. E a paciente achava, a questão da comunicação, que a equipe de enfermagem já havia falado comigo, porque, teoricamente, é assim que funciona, né? E aí, essa comunicação não havia acontecido. No final das contas, ocorreu um parto domiciliar. Orientado pelo telefone. Orientado pelo telefone. Por quem? Por mim. Porque foi um parto, obviamente, contou com a eventualidade de um parto tóxico, né? Que a gente fala que é um parto muito rápido, fora da curva, ele acontece numa evolução muito rápida, mas ainda assim, infelizmente, a equipe ainda não estava no local quando o parto aconteceu. Então, são essas coisas que as pacientes que contratam uma equipe, né? Que depositam de enfermagem. Isso, não estava lá. Porque a gente tem toda essa conexão enfermeiro e equipe luz, a equipe médica, para falar, olha, Giza, leva para maternidade. Eu prefiro avaliar. Já aconteceu isso com a gente várias vezes, sabe disso? Giza, leva para maternidade. Vamos avaliar logo. Ou então, não, Giza, perfeito, tá tranquilo, pode manter. Então, assim, esse perigo é algo que pode acontecer
quando você não tem essa referência, quando você não tem esse link entre a equipe de enfermagem. E é por isso que a gente enfatiza tanto, né, gente, algumas indicações, alguns profissionais, porque a gente já conhece, é diferente. E Entendeu? vale ressaltar que a experiência de uma maternidade pública, né? Trabalhávamos, né? Então a gente já se conhece e sabe como era a assistência de vocês também. Então, quando a gente indica, não é só uma indicação, mas a gente tem respaldo, porque antes de trabalhar no privado, a gente já via como vocês trabalhavam no público, né? Em um hospital público, em uma forma de humanização, de conscientização, né? Então, assim, eu creio que essa relação de confiança, né, entre a gente tem um caminho de saber como que de fato funciona, né? Exato. Tem toda uma construção, né? E aí, esse momento certo aí de ir para a maternidade? Esse momento certo. Existe? Ele existe? Um momento certo? Existe o momento certo. Eu não avalio apenas por dilatação. Perfeito. Tem a dinâmica uterina que conta muito, né? Que várias vezes fala assim, não dá nem tempo de avaliar novamente, né? Ei, tem puxo aqui. Lembro disso. Lembra? Uma ligação às 6h20 da manhã. Tô aqui na casa de fulano de tal. Tá só com 6 centímetros, ainda tá alto. Mas só pra te deixar avisado, eu já estou pronta. Só me ligar. 10 minutos, não, 15 minutos talvez. 15 minutos depois, as contrações estão uma atrás da outra. A gente olha com a maternidade. Eu vou embora. É relativo mesmo, realmente. É muito relativo. É E também muito. a gente acaba levando em consideração também a localização, né? Sim. E o horário. Horário, Verdade. Então, às vezes trânsito. a gente Importante. acaba... essa questão da famosa comunicação, né? Sim. Tu estás lá avaliando, mas a gente sabe, mora, vamos supor, relato de caso, mora no Recanto de Vinhais, 5 horas da tarde, pra vir aqui pra uma maternidade no Renascença, que é aquele engarrafamento ali naquela Colares Moreira ali, que misericórdia. Tu vai esperar chegar vamos botar 8 centímetros pra poder Não. ir pra maternidade? Não, porque Não. tu já vai prever que pode ter engarrafamento, Isso. então Melhor se for, sair antes. sai antes pra poder dar tempo de chegar na Dá tempo de maternidade chegar. num período mais tranquilo. E outra coisa que é interessante, porque nessa comunicação, às vezes a gente manda a documentação do paciente enquanto vocês estão, né, recebendo, já abrindo um prontuário, fazendo todo um Verdade. processo. Já acelerando. E até recebendo, né? Quantas vezes, né, vocês já estão lá, né, de braços Quantas abertos. vezes? gostoso, eu amo isso. 100%. Eu já estou indo para a maternidade. A gente vai voar pra maternidade, fica lá e fica lá. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e nada Agora, de chegar. Vale a pena ressaltar, né? Eu lembro, eu acho que foi com você, Sussu, de uma paciente que eu acho que foi até esse relato que tu fizeste agora. É muito importante ouvir. Eu aprendi aos 18 anos de profissão, de experiência, a ouvir muito. E aí a paciente disse assim, Gi, me avalia. E aí eu disse de novo. Foi ela, né? Não, mas foi outra. Não foi essa que eu falei, não, foi outra. Aí eu disse de novo. Ela disse, da última vez que isso aconteceu, deu uma sede nela imensa, né? Que da Foi última mesmo. vez isso me aconteceu, eu já estava quase no final. Aí eu, opa, então peraí, vamos avaliar. Então, assim, E esse relato é bom porque, assim, a primeira gestação não tinha sido contigo. sim, Essa segunda gestação que já foi com o Gia, e nas consultas, possivelmente do pré-natal, né? Que tu tem essa conversa, com eles avaliação. antes de entrar em trabalho de parto, né, antes da assistência. E aí ela falou desse relato que no Legal. parto anterior ela tinha muita sede, quando ela tava com muita sede, porque tava próximo de É? nascer. Meu gato, tu tava comigo. Foi Eu aquele também tô parto. começando a achar familiar essa história. Foi o nosso parto vaginal empelicado. E detalhe, era Milka mesmo. E detalhe, Foi ela. e detalhe, foi no chá de bênçãos. Foi A gente mesmo. nem foi. Aí Suânia disse assim: vai pra casa. Eu disse: com esse relato que ela tem anterior, eu vou não. lembrei agora. Foi lindo esse caso. Foi lindo. Então, Eu chorei. É eu lembro. importante, Ah, gente, Maria. fora da curva, o porquê de não realizar um parto domiciliar. Minha visão, né? Toda vez que eu vou, eu dou 2 passinhos para trás.
Porque realmente é fora da curva, como a doutora Milka acabou de falar. Então, às vezes, tá indo tudo bonitinho e, de repente, Parto é uma caixinha de surpresas, Parto é uma né? caixinha Não de tem como surpresa. prever. então, por N situações, né, já aconteceu de fato, indicar uma cesariana, ser bem indicada, né, doutoras? Para salvar vidas. Cesariana veio para isso, né? Tem Então, outra coisa, tem um feeling da gente. Eu não sei se a gente já teve a oportunidade algumas vezes de ver, de estar vários. acompanhando. E aí Sentir a algo. gente começa a sentir aquela coisa arrastada. Mas assim, teoricamente, pela medicina, nada está impedindo. Mas a gente tem um feeling. Já aconteceu algumas vezes com a gente. Aí conversa com ela. Não tá legal isso aqui. Vamos indicar essa cesárea, porque chegava lá na hora, era um mecônio espesso, era alguma coisa que realmente precisava. Então, esse feeling é muito... Importante. que a gente tem é muito importante. E que tu deve ter demais, principalmente para saber o momento certo de levar essa paciente para chegar lá. Com certeza. Para minimizar essa questão de nascer no carro, nascer em Sim. casa. Né? E aí é algo que vale, né? Mas assim, fora da curva, já aconteceu partos, assim, a gente não programa aquele parto domiciliar para que não venha de fato a acontecer, né? Mas... E é algo que realmente, assim, acontece. Porque às vezes a gente fica... a pessoas talvez leigas, né? Que não tem esse entendimento, pode até questionar a avaliação, né? Mas eu tava com 3 centímetros, por que já nasceu? Por que não me levou pra maternidade mais cedo? É porque realmente existe. Semana passada, sei lá, não lembro agora, no local de plantão que eu dou ainda, eu mesma avaliei a gestante. Não foi a residente, porque a gente vai falar, foi a R1. Gente, eu tô só brincando. A R1 agora. Vou botar o final do podcast. Se você é residente, coloque aqui. Escreve R1 no final. Se você é residente, coloque nos comentários. Eu avaliei. Ela tava com 6 centímetros. Aí vem a questão da vocalização. Começou a vocalizar de uma forma diferente. E poxa, com aquela vocalização que tu sabe, vai nascer. E de fato, acho que meia hora, 40 minutos depois nasceu. Então, assim, de fato, partos, esses, como o Milka falou, esses partos tactós são rápidos, isso realmente acontece. Não é um erro de avaliação, é porque pode realmente acontecer. Pode existir erro? Logicamente que pode, né? Por isso que a gente fala que a gente precisa de uma enfermeira de confiança. Exatamente. Mas é bom deixar registrado que sim, existe esses partos tactócitos, sim. E quando tu leva essa paciente assim para maternidade, tu entra no centro cirúrgico onde vai nascer realmente? Isso tem diferença entre uma mulher que está ali evoluindo por um parto normal e uma mulher que te chamou só para fazer o acompanhamento se ela queria fazer uma cesárea eletiva? Todas as duas, elas podem ter o acompanhamento da enfermeira dentro do centro cirúrgico? Olha, hoje é uma determinação. Ela pode escolher a equipe que ela quer. Não é porque ela vai optar por uma forma de um parto cesariano que ela não vai poder ter assistência de um enfermeiro, que é quando a mulher mais necessita. Verdade. Né? Que é quando ela não vai ter essa movimentação, então ela vai ficar, né, deitadinha, sobre efeitos de uma anestesia. E aí é onde a gente entra da forma mais importante, que tira o leitinho, às vezes é necessário a gente retirar esse colostro para ofertar de uma outra forma. Estimular essas glândulas de forma precoce, né? Estimular a Golden Hour, né? Sim, estimular a Golden. Então, assim, os benefícios de uma amamentação por pelo menos 6 meses. O quanto antes. Nem todo bebê vai mamar, né? Mas, assim, respondendo a pergunta, a gente entra. Não são todas as maternidades, né? Mas a maioria já está... aceitando a regularização na cesariana. No parto normal, entramos em todas, tanto no público quanto no parto normal, quanto no público ou na privada. Sim, entramos. Ah, legal. Além do acompanhante que ela tem de direito, também pode entrar a enfermeira? Também pode entrar a enfermeira. Olha, legal, não sabia também. Existe uma maternidade específica no público que não libera acompanhamento, que opta por um ou outro, né? Mas
já tem a regularização para acontecer também. Legal, de estar que bom. tendo. E se ganha são elas, né? São as mulheres. São Com as mulheres. certeza. E eu posso dizer que assim, eu tive a cesariana, tive a honra de tê-la no meu parto. Verdade. Né? E até hoje eu tenho uma foto no meu álbum, tô segurando a minha mão. O meu marido muito preocupado com o nascimento do bebê, olhando ali. A Suane operando comigo. Suane e Milka operando. Gente, eu tô com a minha equipe toda. Tô com a minha equipe toda aqui. Ô, Lícia de sorte, menina! Suane e Milka ali, atentas no procedimento, meu marido olhando, quem segurava a minha mão? Joaquim ali para nascer, não nasceu legal. Quem segurava a minha mão? Gisélia segurava foi a minha mão, tem mesmo. essa foto. E tipo assim, tu não tem noção como isso é importante. Porque às vezes a família, as outras pessoas, até o acompanhante, o pai, tá imbuído no nascimento, olhando, e muitas vezes aquela mulher que tá ali naquela mesa acaba ficando assim A gente um fica pouco só. É mesmo. E aí ter esse afago, esse aconchego. E quando nasce, essa vai pessoa- pra sala de reanimação, o pai vai junto e não volta. E às vezes não volta, chega a grande Grande maioria das maioria vezes. das A maioria das não vezes volta. não volta. Então essa mulher Nem para dar fica lá, notícias, né? Não, quem geralmente é quando a enfermeira tá, quem vai dar notícia pra mãe é a enfermeira. Então essa importante. importância desse aconchego ali no centro cirúrgico é realmente de aquecer o Importante. coração. Único, E aí, né? essa questão do acompanhamento da enfermeira no centro cirúrgico, para cesariana em si, isso independe até mesmo de ser uma eletiva ou intraparto? Tu já estavas lá no centro cirúrgico porque estava acompanhando um parto normal, virou cesariana. Tu continuas na sala ou tu és solicitada a ser retirada? Antes saíamos, né? Virou uma cirurgia, a gente Tinha que sair. tinha que sair. E hoje não. Até porque foi entendido que tem o elo, né? Entre essa paciente, o respeito, né? O tempo de 9 meses acompanhando aquela paciente para aquele momento X. Não é porque mudou a via de parto para beneficiar ambos que a enfermeira vai ser retirada, né? Então, hoje não é mais retirado. Graças No a Deus. entanto, se eu agendo uma cesariana, não são todas as maternidades, mas em breve, se Deus quiser, todas terão Então, quando é intraparto, as maternidades, de uma forma geral, já liberam. Já liberam. Só quando é eletiva, marcadinha, que tem Algumas uma ou ainda outra não que pode liberam. não liberar ainda. Isso, Entendi. justamente. Porque vocês ficam lá naquele... A importância, né? Quando a gente termina ali de fazer uma cirurgia, uma cesariana, a mulher passa um tempinho na RPA, na recuperação pós-anestésica. E aí, nesse tempinho, que é a primeira hora após o nascimento do bebê, é fundamental a presença de vocês lá, colocando o bebê para Pra mamar, mamar. Até porque, estimulando essa mama. às vezes, a sala de recuperação não é isolada, né? São várias, vamos supor, três mulheres tiveram o seu bebê, cada um com o seu marido, por exemplo, o pai do bebê. Geralmente eles não autorizam os 3 estarem lá ao mesmo tempo, porque Até pela acaba a privacidade de uma ou privacidade. outra. Então, quando tem a enfermeira, é um alento para essa mulher que acabou de ter um bebê, Com ajuda certeza. nessa questão da amamentação. E, queira ou não, dá um alívio para a equipe de técnica de enfermagem que está lá. Porque, na no verdade, RPA, nesse né? momento, o acompanhante não fica mais, né, na recuperação pós-anestésica. Pois é, por conta dessa... Por se conta fosse dessa- sozinha, não Da é um questão da parto privacidade. madrugada, ele fica. Atualmente é um dos momentos em Mas que ela fica só, É. né? E se ela tem a enfermeira dela, Aí ela já fica... ela já fica com uma pessoa dela ali do lado, inclusive, Exatamente. já fazendo o estímulo Verdade. do primeiro momento da Da amamentação, mama. da primeira hora. E aí, aproveitando esse gancho aí, nasceu o bebê. Como é que é teu acompanhamento pós-parto? Perfeito, lindíssimo. Modéstia, Gente, menina! não, mas falando sério, é uma parte assim é um elo muito bom, é muito gostoso, porque assim, quando tem assistência, a gente finaliza dando banho em casa. Então, o primeiro banho, quando não é feito na maternidade, a gente vai para casa ensinar como é que é o banho, que esse bebê não vai chorar tanto, qual é a melhor forma de acolher e ensinar essa família como organizar todas as coisinhas do bebê para a hora do primeiro banho, né?
o acompanhamento do peso, que todo bebê perde 10% desse peso ao nascer, que é super normal. Mas o que a gente faz? A gente entra com a preventiva para que isso não aconteça. Então, a gente leva a balança para casa dessa família, pesa, calcula o peso, percentil. A maioria das vezes entra em contato com a pediatra, Perfeito. já para falar como é que está a situação. Mais uma vez, olha a equipe multi, né, atuando em benefício. Então, aquela mãe que poderia ficar em casa e ia, né, no quinto dia. Então, a gente já identifica, já tem as aulinhas na teoria com ela e na prática com o bebê. Então, lembra que a gente conversou sobre o coto umbilical? Então, vai fazer a prática com esse bebê. Então, esse pós-parto, a pega correta, o que está acontecendo, a mamada, a sucção nutritiva, essa sucção está débil, vai acontecer desse bebê perder peso porque ele não está mamando, né? Porque é tudo muito novo. Então, não dá para a gente entender como vai funcionar todo o processo. Aquela família que está cansada, que veio de um parto, independente da via, né? Dificuldade em locomoção. Então, tudo isso a gente vai aos pouquinhos. Muda alguma coisa nessa tua avaliação pós-parto? Se é normal a cesariana no sentido, ela teve um parto vaginal, teve laceração e teve pompe. Tu chegas a avaliar essa laceração e se for cesariana, tu chega a avaliar essa ferida operatória? Avalio. A gente avalia tanto a incisão e, dependendo do profissional, a gente entra em contato para falar dessa cesárea, como tá, o que você está sentindo, se tem seroma, né, se está hiperemiado, risco para infecção. Né? Então, a gente tem uma visão bem ampla. Na realidade, é uma visão completa, né? Então, agora mesmo, tem uns 3 dias, que uma paciente que foi para cesariana, acompanhou comigo no pré-natal, fiz o primeiro banho do bebê. Então, nessa visita do primeiro banho, eu estranhei palidez facial. Eu digo, vamos começar com a sua obstetra. E ela teve que voltar, hemoglobina de 6, né? E aí teve uma outra situação. Então, assim, essa avaliação é ampla. Quando a gente tem acesso ao obstetra, a gente... É muito legal. Já fala, né? Porque a gente acaba sendo uma porta. E quem ganha, mais uma vez, aquela família, né? Então, Acabei esse de pensar elemento. nisso. E se essa paciente não tem o obstetra de referência que fez o parto dela, né? Porque esse link no pós também é fundamental. Muito. E geralmente quem faz, é porque talvez, para não ficar muito no ar a pergunta, é porque geralmente quem faz esse acompanhamento de um procedimento, de um pós, é aquele obstetra, né, que fez. Agora, se, por exemplo, ela foi para urgência, ela não tem uma referência específica do obstetra que fez para ficar acompanhando ela no pós, como quem tem, por exemplo, a gente, né, que está à disposição, inclusive, no pós. Então, se precisar alguma coisa, Gisélia fala com a gente, meninas, olha, a ferida não tá legal, isso. Agora eu fiquei pensando, né, Gis, se essa pessoa não tem essa referência, fica um difícil, pouquinho, né? E de fato, fica muito perdida, né? Fica sem saber para onde ir, né? E aí a gente fala, vamos para porta aberta, emergência. É difícil, Para né? entender, para avaliar, mas é necessário, né? E se a mulher não tem a enfermeira, nem que faça esse acompanhamento, as atenções da família toda no começo estão voltadas para o bebê. Então, essa mulher, ela fica completamente solta. Uma paciente dessa sangrando, que já está anêmica, muitas vezes a família não sabe avaliar o que é normal e o que não é. Acha que ela está cansada, não está dormindo. E aí acaba passando uma coisa mais grave. Verdade. Né? Então, é extremamente importante isso. Muito. E assim, quando não tem a situação dessa mãe, né, mas tem o bebê, né? Então, assim, é muito triste, assim, principalmente hoje, as informações que elas têm acesso. Então, quantos bebês vão para uma UTI, gente, por desidratação, por o bebê não ter uma sucção nutritiva, tá com uma sucção débil e não ser identificado, por não ter tido nenhuma orientação no pré-natal e nenhuma orientação no pós. Então, assim, o que é o meu primeiro filho está em uma UTI por falta de informação. É complicado. Uma experiência que eu sempre passo para elas é a minha experiência em relação a tu foste a minha enfermeira, eu sempre falo para elas também, né?
olha, eu tive uma cesariana de urgência, nananã. E uma das coisas, assim, eu até falei, acho que isso no podcast, volte aí os podcasts de amamentação, blá, blá, blá. Eu falei lá. Volta e assiste lá. Assiste que eu falei isso lá, gente. Eu falei o seguinte, que essa tua assistência, e ela que foi a enfermeira que eu falei no podcast. Ela foi minha enfermeira também! Volta, pega esse relato e depois volta pra esse aqui. Exatamente. Uma das coisas que me fez ter uma amamentação bem sucedida foi a tua ajuda. Né, assim, essencial, porque eu tive um bebê de 33 semanas e 4 dias. Teoricamente, eu não teria uma amamentação, teoricamente, tá bem teoricamente mesmo, tão bem sucedida como eu tive. Mas eu não tive fissuras, eu não tive complicações, porque desde o primeiro dia tu estavas lá me orientando. E detalhe, tá, gente? Eu não sou leiga, teoricamente. Então, assim, imagina, mesmo eu não sendo leiga, eu lembro que tu chegou um dia lá em casa, a Milka já tá pouquinho vermelhinho. O que tem que corrigir? Fomos pro laser, e me orientou, e botou o bebê no colo, nananã. Então, assim, isso me fez ter sucesso na minha amamentação de um bebê prematuro, né? Então, assim, é importantíssimo. E foi uma cesariana, não foi o parto normal, né? Mas tu tava lá. Verdade, Vamos falar dessa amiga. questão do laser. O laser é extremamente importante, né? Porque assim, no começo, os primeiros 15 dias da amamentação, para algumas mulheres, eu acho que assim, para a maioria, é muito difícil. É difícil. A amamentação tá estabelecida, a gente sofre. E por muitas vezes, a mama racha. E acho que a gente não tá mais naquela época de amamentar, gritando, chorando, né? Chorando, sofrendo. com sangue, não sei o quê. O laser é vida, né? E tu faz, né? Laser. Sim. Dentro da tua assistência, tu... Dentro da assistência, tanto no coto umbilical, a assadura dos nossos bebês funciona também. O bebê que está com uma assadura, o períneo, né? Lacerou o períneo, levou um pontinho, a gente faz. Na incisão cirúrgica também. Então, o laser, de fato, não só na mama, né? Mas também o laser ajuda em outros protocolos que existem para melhorar a eficácia da amamentação, a cicatrização, acelera o processo da cicatrização no coto umbilical, na cesariana. Lembra de uma paciente também que a gente, de cesariana, que os pontinhos, né? Meio que abriram quase. E aí a gente fez assim, já estava quase levando para a gente fechar, fazer a ressutura. E aí colocou o laser na minha cesárea mesmo. Também, né? Na minha cesárea eu tive um pontinho que ficava aberto ali. Aí disse, não, vamos fazer o laser, vamos insistir. A gente ainda fez umas duas ou três vezes e fechou lindamente, que não ficou nem marquinha de nada. Foi assim, foi fantástico. Agora, é interessante. Fantástico. Parabéns, Que bom. viu, Sônia? Gente, fizemos um excelente trabalho. Não, a minha cesárea ficou ótimo. Eu lembro que a gente brilhou. Trabalho em E é excepcional essa cesariana. Foi fantástica. Mas porque a pessoa não aquietava, as perninhas dela, eu chegava lá e ela tava com uma mocinha, né, andando de um lado pro outro, né? Não, mas de fato. Dedurei. Dedurou. Não, gente, de fato. Eu fui uma puérpera daquela. Rebelde. Mas assim, é muito, né, essa relação das pessoas ainda saber os benefícios do laser. Mas é muito importante com quem você vai fazer também, gente. Porque hoje tá como se fosse aquela varinha mágica. E não é. Então, eu continuo enfatizando que cada um na sua área, cada um, né, para benefício daquela mãe. Porque o laser tem vários benefícios, mas se você souber utilizar, né? Então, tenho vários protocolos, tipo, a minha área é saúde da mulher. Então, eu não vou trabalhar com um pé diabético porque não é a minha área, apesar do laser servir para aquele pé diabético. Mas é um então, outro protocolo. um outro protocolo. Então, assim, Perfeito. não é todo profissional que tem Importante isso. um Exato. laser. As pessoas em mãos, confundem muito isso. Confundem, gente. O meu marido, ele é cirurgião bucomaxilo. E ele tem esse laser, é igual. E aí, posso fazer? Não, você não pode fazer. E ele sabe. Chama a Gisélia, porque ela é que sabe a dose, sabe como é que faz, porque a minha área é outra. Então, eu faço laser em outra área. Então,
Pra mim poderia ser cômodo, né? Meu marido faz, vem cá, meu marido coloca aqui o laser que eu vou amamentar já, bonitinho, sem dor. Não é assim. É verdade. A dosimetria de forma errada vai prejudicar. Eu posso levar uma mãe a ter mastite se eu fizer uma dose de forma ineficaz. Então, gente, verifique se de fato o profissional que vai fazer está habilitado, tá bom? Perfeito. Mais alguma dúvida que vocês tenham, meninas, assim? Eu acho que a gente já foi bem Sugamos, né? Gisele. Sugamos bastante. Conversamos Giza, eu amei esse papo. Amei. Eu acho, assim, merece ser muito compartilhado esse podcast. Gente, de verdade, Concordo. muita informação que eu sei que tem muita gente aí em casa que não sabe, Muita que ainda Giza. tem dúvida. Muita, Muitas que não muita, sabem a muita. importância, Tem ficam uma sabendo, enfermeira vou contratar uma obstetra. enfermeira, não vou. É realmente exatamente. importante. Não é Fulano me investimento, disse. é Investimento. E aí, Giz, a gente já te achou, né? Quem quer te achar? Onde é que essa pessoa vai te achar? Fala pra gente aí onde é que a gente te acha, teus locais de atendimento. Nós atendemos na Nascer com Amor, né? Fica localizado no Shopping da Ilha, Perfeito. sala 801, Torre 2. Diariamente tem atendimento, só que precisa ser pré-agendado. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Nascer com Amor. Arroba Nascer com Amor. Arroba Nascer Arroba com Nascer Amor. Consultório. Então, a gente quer te agradecer muito por ter estado aqui conosco, esse nosso bate-papo incrível. E aí, vamos deixar só um parênteses, que a gente estava brincando com isso antes de começar a conversa, que muitos ciúmes iria rolar. Todas as outras nossas enfermeiras obstetras que já trabalharam com a equipe Luz. A Gisela está apenas representando o trabalho de vocês, Verdade. que a gente tem, assim, profunda admiração E respeito. confiança, Respeito respeito pelo trabalho demais. de vocês. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem feito, porque a gente também tem vocês na retaguarda. Muito, isso muito, aí. muito obrigada. Muito, vocês são maravilhosos, é verdade. Gente, um beijo. Tchau, no pessoal. coração Até o de próximo vocês. podcast. Até o próximo.